Os Estados Unidos encontram uma maneira genial de dividir o regime iraniano internamente com um golpe sinistro. Isso ocorre enquanto o presidente Trump diz que quer a remoção da atual liderança do Irã e ter uma mão na escolha de quem vem a seguir. Sem mísseis, sem bombas, sem operações terrestres. Isso não era necessário para os Estados Unidos vencerem a guerra. Bastava que o regime fosse um que pudesse controlar, e para isso, uma única semente era suficiente. Por mais de um mês, o regime iraniano foi abalado por uma grave crise de liderança, traições e temores de um golpe interno. Sayed Mojtaba Hosseini Khamenei. O líder supremo Mojtaba Khamenei está desaparecido há dias. Nem se sabe se ele está vivo. O regime havia sofrido um golpe severo, mas ainda não tinha caído, e bem nesse vácuo de poder, Washington fez um movimento que derrubaria Teherã de um ponto inesperado sem disparar um único tiro. Mas estamos lidando com um homem que eu acredito ser o mais respeitado e o líder. Você sabe, é um pouco difícil. Eles eliminaram, nós eliminamos todos. De acordo com relatos, Washington está agora lidando exclusivamente com o presidente do parlamento, Mohammad Baqir Ghalibaf, um ex-comandante da Guarda Revolucionária. Este movimento está desencadeando um terremoto interno dentro da liderança iraniana. A pessoa que Washington escolheu para se encontrar está se tornando uma ameaça existencial para o regime porque, aos olhos do regime, ele pode agora ser um traidor. Aqui está uma aplicação brilhante da estratégia de dividir e conquistar. A razão pela qual a estratégia de Trump é tão mortal é que ela atinge o ponto mais fraco dentro do aparato estatal iraniano bem no seu núcleo. O Irã não é uma entidade monolítica única. Tem havido uma luta silenciosa, mas mortal, pelo poder internamente há anos. De um lado estão os clérigos, os mulás, que formam o coração ideológico do regime. Do outro lado estão os oficiais militares pragmáticos, os guardas revolucionários, que gerenciam a economia, os mísseis e as operações transfronteiriças. Ao contrário de seu pai, o novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, carece de legitimidade religiosa profunda e controle absoluto. A crise de liderança de Mojtaba não é meramente carismática, é estrutural. Seu pai, Ali Khamenei, conseguiu equilibrar o IRGC, o Judiciário e o Conselho Guardião por 35 anos através de sua autoridade pessoal. Mojtaba não teve nenhum papel direto em nenhuma dessas instituições. Ele apenas conduziu operações de inteligência na sombra de seu pai. Agora, o assento do árbitro entre essas instituições está vago, e cada uma está se esforçando para proteger seus próprios interesses. E esse vácuo está paralisando não apenas o processo de tomada de decisões, mas também a gestão de guerra do regime. Uma estratégia militar coordenada requer uma única autoridade para dirigir todas as instituições, e essa autoridade está atualmente ausente. Ao se dirigir diretamente a Ghalibaf, Trump efetivamente trancou esses dois grupos na mesma sala. Ghalibaf não é um político comum. Ele é um ex-comandante da Força Aérea do IRGC nascido em 1961, que lutou ativamente na guerra Irã-Iraque, mais tarde serviu como prefeito de Teherã e concorreu à presidência 3 vezes. Este perfil, alguém de dentro do regime mas alinhado com a ala pragmática, explica por que os Estados Unidos escolheram especificamente ele, não um oponente imposto externamente, mas um filho da revolução. E o impacto verdadeiramente destrutivo dessa manobra não é se Ghalibaf realmente chegou a um acordo com os Estados Unidos. A parte crítica é que isso não importa. O que importa é a desconfiança massiva e a paranoia que essa possibilidade criou dentro do IRGC. A avaliação da analista do Hudson Institute, Zineb Ribut, é clara. Trump plantou sozinho uma semente de confusão dentro do IRGC. Esta semente caiu em terreno muito fértil. Nos confrontos em andamento nas últimas semanas, a incrível precisão com que mísseis americanos atingiram alvos estratégicos, bunkers subterrâneos e bases de radar secretas já havia criado uma suspeita significativa dentro da estrutura de comando. A precisão desses ataques era alta demais para ser coincidência. A crença de que alguém está vazando as coordenadas já havia se espalhado entre os comandantes. Agora, o segundo no comando do regime foi adicionado à equação. Rumores de que Ghalibaf tem conduzido diplomacia secreta com enviados dos Estados Unidos no Paquistão infiltraram-se nas veias do regime como veneno. O poder destrutivo desse rumor é independente de ser verdadeiro ou não. Em 2023, a prisão de Ali Naziri, um oficial de inteligência de alto escalão do IRGC, sob acusações de colaborar com a inteligência ocidental, causou um terremoto dentro do regime.
O incidente na Síria fazia parte da rede de infiltração que possibilitou as operações de Israel no coração de Teherã, desde o assassinato de Mohsen Fakhrizadeh até a sabotagem em Natanz. Na época, o IRGC iniciou uma investigação interna abrangente, suspendeu as autorizações de segurança de centenas de funcionários e removeu muitos oficiais de alta patente de seus cargos. Agora, a mesma suspeita recai sobre o número 2 do regime, e desta vez não está claro quem liderará a investigação, porque Mojtaba não consegue manter o controle. O coração de um exército não são suas armas, mas a confiança que deposita na cadeia de comando. Se um general suspeita que o general ao lado está vazando coordenadas para Washington, ele não pode emitir ordens. Se um soldado acredita que o presidente do parlamento no topo fez um acordo com os Estados Unidos, ele não consegue encontrar motivação para lutar na linha de frente. Isso é exatamente o que está acontecendo no Irã agora. Os comandantes começaram a observar seus colegas na sala ao lado mais de perto do que a ameaça americana do lado de fora. Os mulás veem Ghalibaf e sua equipe como colaboradores americanos. Na ausência de uma autoridade decisória, o regime está se dividindo em facções. Onde a confiança termina, a cadeia de comando fica paralisada. Entendemos quão profunda a cisão interna se tornou, não por análises, mas pelas próprias ações de pânico do regime. Apenas horas após a declaração de Ghalibaf de Trump, a televisão estatal iraniana mudou para uma transmissão de emergência sem precedentes. O canal estatal convocou apoiadores do regime em todo o país para se reunirem nas ruas principais, mostrarem apoio às forças de segurança e, mais importante, fazerem um juramento de lealdade ao líder. Isso é uma indicação clara de uma crise de confiança dentro da própria estrutura do regime. Além disso, esta não é a primeira vez. Durante o Movimento Verde de 2009, o regime organizou comícios de lealdade semelhantes. Mas naquela época, a ameaça vinha dos manifestantes nas ruas. Em 2026, a ameaça vem de dentro, da própria estrutura de comando do regime. O apelo da televisão estatal para que o público vá às ruas equivale ao regime enviando uma mensagem aos seus próprios soldados e burocratas. Ainda estamos aqui. E o fato de sentir a necessidade de enviar essa mensagem é a indicação mais clara de quão crítica a situação se tornou. Assim como a encenação do Kremlin de uma farsa de que tudo está bem na televisão para esconder suas perdas na Ucrânia expõe a verdadeira situação da Rússia para o mundo, o apelo de Teherã por lealdade serve a mesma função. Um regime forte não exige um juramento de lealdade de seu povo. Apenas um regime que duvida de sua própria estrutura e começa a questionar a lealdade interna faria isso. A manifestação física desta conspiração política sendo orquestrada internamente é uma paralisia militar massiva. A condição de Arati era clara. O fim da guerra depende de garantias de que não será repetida e do pagamento de compensações. Em termos diplomáticos, isso significava: perdemos, mas estamos buscando uma saída honrosa. No entanto, essa admissão, em vez de salvar Teherã, levou o país à beira de uma guerra civil. As reações dentro do Irã foram tão intensas que há muito tempo ultrapassaram a linha da crítica política comum. Uma ruptura aberta se formou entre o governo e os militares. Fontes próximas ao comandante do IRGC, Hossein Salami, transmitiram uma mensagem clara. As operações do IRGC continuam a todo vapor. A defesa de Hormuz, Karg e dos túneis subterrâneos está ativa. Um cessar-fogo só pode ser discutido após a rendição do inimigo. Vamos pausar e olhar para este quadro como um todo. O ministro das Relações Exteriores diz: estamos abertos à paz. No entanto, a ala militar continua a guerra. Este é o clássico cenário de o exército está lutando por conta própria. A liderança política entrou em colapso. A rendição de Araqchi enfureceu ainda mais os radicais dentro do Irã. O presidente do parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, falou de forma ainda mais dura. Não estamos buscando um cessar-fogo. Vamos retaliar contra o agressor. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi, rejeitou diretamente as iniciativas diplomáticas de Araqchi. Não há espaço para negociação. Não há conversas de cessar-fogo neste momento. E o alto funcionário Mohsen Rezaei fez uma declaração chocante além de tudo isso. A guerra só terminará quando os Estados Unidos pagarem uma compensação completa e se retirarem completamente do Golfo Pérsico. Nós decidiremos quando a guerra termina. Neste contexto, o Irã está vivenciando um dos paradoxos mais estranhos da história militar moderna. É precisamente esses paradoxos que estão levando o Irã à beira de 3 cenários sombrios distintos. O primeiro cenário é baseado nos guardas revolucionários tomando o controle do Estado à força.
A inteligência de sinais indica que o IRGC está planejando bloquear ministérios-chave e centros de comunicação. Neste cenário, a ala militar rapidamente eliminará figuras pró-paz como Pezeshkian e Arakchi. Uma vez que a liderança política é afastada, a racionalidade do Estado cede completamente a uma doutrina militarista de suicídio. A tentativa de Mojtaba Khamenei de buscar refúgio em Moscou e emitir ordens de lá reforça a realidade de que o centro de comando do regime foi realocado para fora do país. No entanto, essa vitória militarista não tem significado no terreno. A decisão do IRGC de continuar a guerra se transformará em uma guerra de atrito com zero chance de vitória. Um exército com linhas de suprimento cortadas e sistemas de defesa aérea reduzidos a escombros não tem capacidade para sustentar uma guerra regional. As sanções econômicas e os ataques aéreos contínuos paralisaram as capacidades de reabastecimento do exército. Essa teimosia só levará ao desgaste gradual dos soldados na linha de frente e à condenação do povo à fome. À medida que o processo de desgaste acelera, uma onda massiva de motim será desencadeada entre as fileiras inferiores do exército. Os soldados deporem as armas e voltarem para casa é o resultado inevitável deste cenário. O segundo cenário possível envolve a ala política forçando um acordo de cessar-fogo com apoio internacional. O tráfego diplomático secreto conduzido sob a mediação dos países do Golfo prova que essa possibilidade continua em aberto. A declaração de Arakchi equivale a uma capitulação às duras condições impostas pela administração Trump. O desmantelamento do programa nuclear, a retirada das forças militares do Estreito de Hormuz e as pesadas obrigações de compensação retirariam do Irã seu status de ator regional. Mesmo que as delegações diplomáticas aceitem essas condições, essa situação desencadeará uma explosão massiva dentro das dinâmicas internas do país. Se o governo assinar este acordo, a razão de ser dos guardas revolucionários desaparecerá. Esta rendição, após anos de propaganda, levará grupos radicais dentro do IRGC a voltarem suas armas diretamente contra o governo. Uma divisão dentro das Forças Armadas poderia levar milícias armadas a estabelecerem postos de controle nos centros das cidades e executarem autoridades locais. Enquanto o cessar-fogo termina a guerra no exterior, libera a raiva contida internamente. A vitória diplomática do governo será a faísca que acenderá uma sangrenta guerra civil nas ruas. O verdadeiro panorama no tabuleiro geopolítico está oculto no terceiro e mais destrutivo cenário. Neste cenário, onde nem a ala militar nem o governo civil conseguem manter o controle, o regime entra em um processo de colapso simultâneo de dentro para fora. A perda de autoridade ou assassinato de Mojtaba Khamenei, que fugiu para Moscou, aprofundará irreversivelmente o vácuo de poder no topo. Quando a tensão entre o exército regular, Artesh, e os guardas ideológicos, o IRGC, escalar para um conflito armado aberto, a espinha dorsal do Estado será destruída. Isso significaria não apenas uma mudança de regime, mas também a fragmentação da integridade física do país. O aparato de segurança voltando-se contra si mesmo desencadearia linhas de falha étnicas que foram suprimidas por décadas. Grupos de resistência locais poderiam se levantar nas regiões do Kurdistão, Sistão-Baluchistão e Khuzistão. Amplos segmentos da população, exaustos pela fome, inflação e medo da guerra, poderiam inundar as ruas no momento em que percebessem a fraqueza do regime. Em tal cenário, a Guarda Revolucionária não teria a força organizada para suprimir movimentos populares devido a divisões internas e conflitos com o Artesh. Este colapso é também um pesadelo estratégico para Moscou e Pequim. Enquanto o maior aliado da Rússia em sua fronteira sul arde nas chamas de sua própria guerra civil, a esfera de influência regional de Putin sofre um grande golpe. A retirada do Irã da cadeia de fornecimento de armas aprofunda ainda mais a crise logística da Rússia na frente ucraniana. Isso marca o colapso da doutrina que Teherã tem seguido por anos. Em resumo, o regime está desistindo, mas a guerra não acabou porque o próprio regime já não é uma entidade coesa. É um destroço fragmentado, dividido e sem liderança, e esse destroço está sendo bombardeado de fora e se desintegrando por dentro. O Irã perdeu. A questão já não é mais se pode vencer, mas como e quando irá colapsar. Neste momento, Washington está realizando uma das maiores mobilizações militares da história na região, especialmente ao redor do Estreito de Hormuz e da ilha Karg.
Milhares de fuzileiros navais fortemente armados, helicópteros de ataque e navios de guerra foram enviados para a região. Em resposta, seria de esperar que o exército iraniano e o IRGC colocassem minas no mar em circunstâncias normais, realizassem disparos de assédio com seus barcos rápidos e criassem um inferno assimétrico. No entanto, eles são incapazes de montar qualquer resposta coordenada, porque os comandantes dos barcos de patrulha estão pensando: será que o comandante que me ordena a disparar está vendendo minhas coordenadas para os Estados Unidos? Reforços urgentes são necessários para a ilha de Karg, mas as unidades não estão se movendo porque o medo de quem trairá quem paralisou todo o mecanismo militar. E o momento dessa paralisia é crítico. De acordo com relatórios de fontes abertas, o Centro de Defesa Eletrônica do Irã, IEI, foi atingido em Teherã. O centro que produz chips de orientação de mísseis, sistemas de navegação de drones e todas as redes de comunicação de campo criptografadas foi reduzido a cinzas da noite para o dia. O complexo de produção de mísseis Shahid Shafizadeh, em Kashvan, foi destruído por mísseis furtivos JASSM-ER, lançados de B-52 a mais de 1.000 quilômetros de distância. 2/3 da capacidade de produção de mísseis balísticos do Irã agora se foram. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações.